Essa é a minha quarta tentativa de gravar esse vídeo, porque eu não sei exatamente qual dos temas eu vou gravar hoje. E isso também faz parte da confusão que eu tô tendo. E eu acho que eu vou falar sobre essa confusão hoje, né? Porque é o seguinte, eu tava em dúvida se esse canal seria sobre exortações aleatórias ou um diário de bordo pra mim. Eu acho que eu vou tratar como um diário de bordo, sabe? Talvez o último vídeo me fez pensar um pouco que eu pudesse trazer exortações aqui, mas eu acho que não é o momento disso. Enfim, continuando, né? O ponto que eu queria falar é sobre desejos confusos que a gente tem e como isso arrasta a gente pro caminho longe de Deus. E também outro ponto é sobre o que eu tinha comentado, né? Nos tornarmos quem realmente somos, qual a nossa verdadeira vocação, que eu tinha comentado no outro vídeo. E eu percebo que a gente se desvia da nossa vocação, principalmente por conta de desejos confusos. A gente faz o que... Peraí, tá muito barulho lá na rua. A gente faz muita coisa que não devíamos, faz muita coisa que nos desvia do nosso verdadeiro caminho, que por conta de desejos que isso confunde, porque a gente não sabe exatamente o que quer, tá ligado? E a gente não sabe exatamente o que a gente tá aspirando, principalmente porque a gente tem muitas influências. E hoje em dia, isso se dá muito mais forte. Por exemplo, tem gente que ama viajar, porque ama cultura, né? Porque ama consumir cultura. Então, para ela, ler livro talvez seja bom ou coisa do tipo. Ou até conhecer o próprio estado, mas a gente cria uma cultura, por exemplo, a pessoa quer viajar só porque quer tirar uma foto na Torre Eiffel, aí a pessoa vai se fuder de se endividar pra pegar um roteiro merda na Europa, pra tirar umas fotos, pontos turísticos, enquanto podia estar conhecendo coisas maravilhosas e lindas, no mesmo gastando bem menos naquela região, porque ela sofre uma influência, né? A pessoa às vezes ela segue um emprego, foi o meu caso, por conta de uma influência, ela não sabe exatamente o que faz, aí aquilo parece muito complexo, aí dá medo pra ela, ela muda de rota e depois ela percebe que aquilo era totalmente possível, e foi o que aconteceu comigo. Algumas coisas que eu já poderia ter feito eram possíveis se eu larguei de mão, porque primeiro eu não sabia exatamente o que eu queria, porque meio que tem um blur na nossa mente, muita informação ao mesmo tempo. E pegando o ponto do outro vídeo, eu queria falar que eu tinha comentado sobre sermos quem realmente somos. E assim, a vida espiritual te leva a descobrir quem você realmente é. Quais são suas aptidões, quais são suas vocações. E hoje é dia de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, ele que iniciou os exercícios espirituais, não é? Os exercícios espirituais, eles nos ajudam a cessar essas paixões confusas. Por quê? As paixões não são ruins. Os gnósticos vão colocar o mundo material como algo ruim. Os materialistas e nihilistas vão tratar essa vida mais espiritual como algo às vezes inexistente, o que não faz sentido também. Mas nós seres humanos, e esse é o ponto do vídeo também, o que é ser um ser humano, eu vou colocar inclusive isso no título. Eu demorei 3 minutos e 30 para chegar no ponto do vídeo. Isso é bom de gravar coisas sem roteiro, porque aí eu tô tendo uma noção de... Enfim, o ser humano é diferente dos anjos. Nós temos carne, obviamente nós tragemos com matéria, os anjos são puros, puríssimos, inclusive os demônios eles são puros, né? Eles não têm distorção de vontade como a gente não tem uma capacidade de moldar a gente tem a capacidade de moldar de vontade, a gente tem a capacidade de moldar de nós mesmos. Nós temos cérebros com neuroplasticidade, ou seja, a gente consegue se adaptar a muitas coisas, a gente consegue ser caçador, ser jogador, ser um mecânico, um programador, qualquer coisa. O ser humano consegue se adaptar muito bem a qualquer realidade. E a gente também consegue moldar o cosmos, de certo modo. Isso aí eu vou falar em outro vídeo, mas não tem nada a ver com esoterismo. É puro cristianismo mesmo. Mas o ponto é esse, que... Nossa, me perdi agora. Um segundo só por relembrar. Assim, o ponto que eu tinha voltado lá para Santo Inácio de Loyola, porque as paixões, elas são boas, né? A paixão pela arte, a paixão por ensinar, a paixão por consertar coisas, a paixão por criar, a paixão por cuidar de animais, elas são boas. O problema é a desordem nas paixões. E
o pecado causa exatamente essa desordem, esse desbalanço. Comer é bom, sexo é bom, é, ter essa magnanimidade é bom, tá ligado? Mas as desordens causam, das paixões causam os vícios. A gula, a, pecados contra a castidade, né? A fornicação, a masturbação, o consumo de pornografia e o orgulho, a vaidade, né? Para as três coisas que eu falei que são boas, né? A comida, o sexo e a magnanimidade. É, e os exercícios espirituais são importantes para você controlar as suas paixões. Mas não controlar no sentido estoico de vou negar minhas paixões, e sim controlar de saber direcioná-las corretamente. E quando você aprende a direcionar as coisas corretamente na sua vida, tudo vai se alinhando, sabe? A vontade de Deus para sua vida vai se alinhando e você vai entendendo quem você realmente é. Porque, tipo, você se torna cristão diferente de como os protestantes tratam daquele nega-se a si mesmo que Jesus fala, né? Os protestantes perdem a própria identidade. Não, não é sobre isso. É sobre você descobrir sua verdadeira identidade. Negue as suas paixões desordenadas e descubra a verdadeira paixão. Quando você se junta a Cristo, quando você se conecta, desenvolve a vida espiritual, você entende quem você é de verdade, você se torna verdadeiramente você. Juan se torna verdadeiramente Juan. Quem está assistindo se torna verdadeiramente quem está assistindo aí. Quando você ordena as suas vontades. E hoje no dia de Santo Inácio de Loyola, eu achei importante lembrar esse fato, de que a gente tem essa capacidade de sermos nós mesmos, né? Nós não somos puros reféns das nossas paixões, mas nós também não somos alheios disso. Não é por pecado seguir suas paixões. Mais uma pausa. Eu não sei exatamente qual ponto do vídeo aqui, porque eu tô só divagando muita coisa. Eu espero que isso pelo menos te faça pensar em algo, tá ligado? E é isso que eu percebi também, tá ligado? Sobre muita coisa que na minha vida eu fui largando, fui desistindo, fui trocando por outra, fui indo por caminhos sinuosos e tal, vai de lá pra cá, de cá pra lá, se larga essa faculdade, vai pra esse emprego, estuda isso, estuda aquilo e não era o que eu queria. Mas hoje eu percebo que mesmo todas as coisas dando errado, foram por descobrir a verdade, de algum modo. E agora as coisas podem se alinhar e eu tô entendendo o que eu quero, o que eu realmente sou, o que eu realmente quero. E tô entendendo o que o mundo realmente é, o que as pessoas realmente são. Não que eu tenha um nível espiritual muito alto, não. Eu sou um merda espiritualmente, mas só tá na... Não sei se vocês conhecem o Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, mas ela comenta sobre níveis de conexão espiritual, né? Níveis da vida espiritual. Eu acredito na primeira camada, na segunda. No máximo, ralando o começo na segunda ali. Que são 7 níveis espirituais para você se tornar um grande santo, sabe? Isso, tá, isso talvez até falar que eu esteja na segunda camada de falta de humildade. Eu nem sei direito, tá ligado? Quando eu tô sendo humilde, quando eu tô sendo desumilde, quando eu tô sendo sincero. É tudo uma dúvida pra mim, eu não quero cair em escrúpulo. Esse vai ser o vídeo mais longo que eu já gravei nesse canal. 4 vídeos. Mas enfim, eu tô entendendo que você calar suas paixões um pouco, suas paixões desordenadas, ajuda você a entender o que você quer de verdade. E quando você entende o que você quer de verdade, você é feliz de verdade. Sabe? Deus sabe mais sobre você do que você mesmo. Ousem serem vocês mesmos. Ousem negar quem vocês são. Isso é maravilhoso, tá ligado? Ousem fechar os ouvidos pro mundo, fechar os ouvidos, fechar os olhos pra carne e rezar o terço pra afastar o demônio. Sabe? São os nossos 3 inimigos, a carne, o mundo e o demônio. E se você vencer e você lutar contra eles, não precisa nem ter a vitória definitiva ainda, que a vitória definitiva vai ser com o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver lutando, você vai entender muita coisa, cara. É isso, boa noite, Deus nos abençoe.
Viva Maria Santíssima, viva Santa Igreja Católica e São José rogai por nós.